E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes e hoje eu vou falar aqui sobre ciência, né? Eu quero perguntar, né? O que vocês acham? A ciência é 100% confiável? Deixa a pergunta no ar. O que vocês acham? A ciência é totalmente confiável, 100% confiável, não é? É simplesmente a tábua de salvação do ser humano? É a substituição da religião? É o caminho racional mais sensato, mais correto, mais objetivo, mais indicado? Ou a ciência tem as suas limitações? Você acredita 100% na ciência? Você acredita 100% nos conhecimentos científicos? Fica a pergunta, né? E bom, eu vou falar aqui um pouco sobre o método científico. Eu não costumo, né? Já acreditei muito, já fui muito crente na ciência. Mas devemos lembrar que a palavra ciência, né, ela engloba corporações, engloba grupos, interesses. Né? Quando você fala ciência é uma coisa mais corporativista, né? Então eu costumo assumir uma situação para mim hoje em dia que significa confiar plenamente no método científico e não na ciência. Por quê? Porque a ciência ela pode ser corrompida. A ciência não é como uma ferramenta que o ser humano criou para poder explicar a realidade de forma mais precisa, de forma matemática, de forma mais concisa, né? Através de provas, através de evidências, né? De uma forma clara para que todo mundo entenda. Só que isso é o método científico. O método científico, né, consiste no quê? Né? Você observa uma situação qualquer, um fenômeno desconhecido, é um fenômeno que você não compreende muito bem, ou que a maioria não compreende muito bem. Aí o que você faz? Ao observar esse fenômeno durante algum tempo, você elabora uma hipótese, né? O que será que está gerando isso? Qual a causa? Né? Porque o que você observa são os sintomas, né? São os resultados, né? Os efeitos. Né? Mas qual a causa desse efeito que me escapa? Né? Então você começa a investigar, né? A investigação geralmente é através de uma hipótese. Você cria uma hipótese na sua cabeça, viável, né? Coerente, e parte para a experimentação. Né? A experimentação consiste em tentar obter os mesmos resultados que você está visualizando através da sua hipótese. Né? Ver se o que você pensou, né? O que você concebeu na sua mente, através da sua criatividade, vai gerar os mesmos resultados que você está vendo naquele fenômeno. Se isso ocorrer, né, uma vez, não é suficiente. Duas não é suficiente. Isso vai ter que se repetir inúmeras vezes. Se a sua hipótese se repetir inúmeras vezes através do processo da experiência, nós chamamos de processo empírico, aí sim, né, nós temos aí uma lei. Ou seja, nós temos uma confirmação de que a causa de certo fenômeno envolve, né, um conceito muito bem específico que pode ser representado, reproduzido por qualquer um em qualquer lugar. Aí se torna uma lei, né? Uma lei. Muito bem. A partir do momento que você tem essa lei, né, como se fosse uma espécie de uma diretriz, né, você confirmou, você ratificou, aí você começa a construir teorias em cima dessas leis, né? Ou de um conjunto de leis, né, que muitas das vezes tem entrosamento entre si, tem repercussão entre si. Então você começa a olhar certas leis e observar certos resultados e você daí monta uma teoria. E se isso for muito bem, né, compreendido, muito bem claro, muito bem demonstrado, se isso for muito bem comprovado através de experiências práticas que qualquer um pode repetir, aí sim você tem uma teoria. Mas isso é um método científico. Né? O método científico também envolve a negação, ou seja, né, você muitas das vezes formula uma hipótese a respeito de um fenômeno qualquer,
a princípio, que você desconhece as causas, você formula uma hipótese, mas como você parte para a experimentação, essa hipótese que você construiu se mostra totalmente inválida, né? Mais que você tente, force a barra, você não consegue os resultados daquele fenômeno com essa hipótese. Então essa hipótese tem que ser descartada. Então a ciência tem essa humildade, né? Não vou dizer nem a ciência, vou dizer o método científico. Tem essa humildade de, muitas das vezes, ter que abandonar suas próprias hipóteses em função do que se observa na realidade. Dito isso, eu posso afirmar que eu não tenho que confiar na ciência. Não tenho que confiar na ciência enquanto corporação. Não tenho que confiar na ciência enquanto feita por homens, de grupos com interesses. Por exemplo, a ciência serve aos militares, a ciência serve à indústria farmacêutica e vários outros tipos de indústria. Compra e venda, né? Demanda, comércio, procura, né? E oferta e procura. A ciência está sempre trabalhando com o comércio, com a indústria e com os militares. A ciência também é aplicada no marketing, na mídia, né? Na psicologia das massas. Como convencer? Como existem técnicas científicas até mesmo para persuasão, para convencer uma pessoa de alguma coisa, através de autoridade, através de coação, através de culpa, como trabalha a religião. Existe uma ciência aplicada na religião, que é a psicologia. Os religiosos, eles aplicam métodos científicos de coação, de indução, de hipnose, que são científicos, para convencer pessoas de coisas que não são verdadeiras. Devemos lembrar que Hitler aplicou isso na Alemanha nazista, né? Propaganda de massa. Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda de Hitler, que era um gênio, né? Independente de ser nazista, seja o que for, era um gênio, né? Ele compreendia que a propaganda não precisava ser necessariamente verdadeira. O importante era vender o produto, vender uma ideia. Goebbels era um gênio. Um dos braços direitos de Adolf Hitler. Tinha até uma relação emotiva, né? Um apego estranho com Hitler. Porque Hitler tinha essa capacidade hipnótica. E isso também foi utilizado depois que a Segunda Guerra acabou, né, pelos americanos. Tem muitas pessoas que acreditam cegamente, né, na NASA, nos Estados Unidos da América, e acham que os americanos são, essas agências americanas são distintas, são incólumes, são confiáveis. Pois, amigos, eu digo a vocês, muitos engenheiros espaciais, muitos especialistas nazistas foram recrutados depois da Segunda Guerra e da queda do nazismo pelos americanos. Se os americanos, né, lançaram foguetes, como eles dizem que lançaram foguete à Lua, né, e que tiveram várias conquistas, agradeço aos nazistas. Várias ideias nazistas foram incorporadas pelos americanos. Uma delas é a parte da engenharia de foguetes. Propulsão. Os alemães tinham amplo conhecimento nessa área. De onde eles tiraram esse conhecimento, não sei. Mas tinham, né? Eles inovaram, eles foram os primeiros a fazer a guerra aérea, né? Os ataques aéreos rápidos e destrutivos. Os alemães criaram também a guerra sumária, né? Os ataques sumários. Ataques rápidos, precisos e altamente destrutivos. Então, os alemães criaram a higiene, a disciplina na indústria, vários elementos que foram incorporados pelos americanos. A propaganda de massa também foi incorporada pelos americanos e hoje é utilizado em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Né?
Se você bebe Coca-Cola, agradeça a Hitler. Né? Porque você bebe algo corrosivo, um lixo, né? Mas a propaganda diz que é delicioso. E você compra e bebe. Você, eu, todos, né? Propaganda de massa. Hipnose. Ou seja, eles te induzem a comprar o que você não precisa. Isso, os alemães temos que reverenciar a inteligência. Mas os americanos também. Por exemplo, né? Durante a Segunda Guerra, alguns judeus eminentes, né? Iminentes, como Freud, né? Einstein, fugiram da Alemanha. Porque sabiam que se ficassem lá, acabariam em campos de concentração. Então vamos falar aqui, né, de um judeu eminente que é Einstein. Einstein, né, se refugiou na América, né, lá pela época mesmo de 1915, 1920, ele já estava nos Estados Unidos. 1930 foi o auge, né, de Einstein, onde ele fez muito sucesso. Porque ele era um simples funcionário de patente, mas ele foi descoberto por um físico famoso por causa de suas teorias. E daí ele começou a dar aulas, né, em várias faculdades importantes e virou uma espécie de um popstar da física. Era um gênio, né? Só que o que ocorre? Quando Einstein estava na América, um amigo dele que continuava na Alemanha mandou uma carta para ele dizendo que os alemães estavam próximos de conseguir a fissão nuclear. Einstein não acreditava que a fissão nuclear fosse possível. Ele achava uma coisa absurda, impossível. Quando ele viu os cálculos desse amigo, ele ficou desesperado. Ele pensou, realmente faz sentido. Eles vão conseguir a fissão nuclear. E se conseguirem a fissão nuclear, eles vão fazer a bomba atômica. Né? E o mundo vai ser dominado pelos alemães. Então Einstein, na sua inocência, procurou o presidente Eisenhower e comunicou, mostrou os planos, né, com a esperança de que o presidente Eisenhower desse um fim a essa situação. Acabasse com os alemães, acabasse com esses planos de bomba atômica. Só que a guerra acabou, né, os alemães não produziram a bomba atômica, e o que ocorreu? Os americanos, o presidente Eisenhower, aproveitou os planos que Einstein tinha passado para ele, e através do projeto Manhattan, construiu a primeira bomba atômica. Einstein ficou desolado, né? Foi inocente. Então vocês podem ver a partir disso aí como você não pode confiar na ciência, que Einstein confiou. A ciência serve aos homens, serve aos interesses das corporações, serve aos militares. Então a única coisa que você pode confiar é no método científico. O método científico pode ser aplicado em qualquer área, né? Pode ser aplicado até dentro da sua casa, na organização dos seus livros, na organização dos seus cômodos dentro da sua casa, né? Nas diretrizes, né, da sua família. Quem vai cumprir certa tarefa? Isso tudo tem a ver com matemática, tem a ver com organização científica. Né? Mas jamais devemos confiar na ciência de forma cega, porque ela serve aos interesses. Né? Então nós vemos aí, né, que a NASA, como eu falei, né, muitas pessoas acreditam em tudo que parte da NASA. Muitas pessoas acreditam em tudo que os cientistas dizem e não entendem que esses cientistas muitas das vezes estão com interesses exclusos por trás. Como eu vi, né? Eu vi recentemente um documentário que eu achei muito interessante. Um documentário que falava sobre o Big Bang e a origem do universo. Então vou fazer um resumo rápido, né? Aconteceu primeiro, né, havia tudo concentrado num único ponto, que era aquela singularidade do Big Bang, né? Uma densidade infinita num único ponto. De repente, ninguém sabe porquê, a coisa se expandiu, né? Se expandiu. As pessoas falam Big Bang, falam em grande explosão, mas na realidade isso é um equívoco. Não houve explosão nenhuma. Para haver explosão tem que haver oxigênio. Não havia oxigênio no momento do Big Bang. Né? Houve uma grande expansão.
né, que se propagou geometricamente, rapidamente. Então, nesse momento, surgiu o espaço-tempo e as leis da física. Isso é o que a ciência atual diz. Com essa grande expansão, né, surgiram alguns elementos básicos ao longo de milhares e milhares de anos: o hélio e o hidrogênio. Basicamente, os primeiros elementos da tabela periódica. Depois disso, ao longo de bilhões e bilhões de anos, ainda não havia como haver átomos, porque ainda estava muito quente o universo. A partir do momento de bilhões e bilhões de anos, o universo foi esfriando, começaram a se aglutinar, né? Havia a possibilidade de se aglutinar esses elementos, hélio e hidrogênio, né? Se formaram nuvens e se formaram as primeiras estrelas. Como o calor era muito intenso, as moléculas de hélio e hidrogênio se fissuraram, houve fissão nuclear, uma liberação enorme de energia desses elementos. Então surgiram os primeiros sóis. No universo surgiu as primeiras luzes, os primeiros sóis. Esses sóis não tinham energia suficiente para se manter durante muito tempo. Então chegava um determinado momento que eles implodiam, causavam uma grande liberação de energia. Com essa grande liberação de energia, surgiam outros elementos a partir do hidrogênio e do hélio. E o que ocorria? Esses novos elementos, né, que você pode acompanhar pela própria tabela periódica, esses novos elementos começavam também no mesmo processo repetitivo, a se aglomerar, né, se concentrar, né, em calores, né, em temperaturas absurdamente altas, que provocavam de novo fissão nuclear e o surgimento de novas estrelas, né, que também depois de um tempo implodiam, né, uma supernova, expeliam grande quantidade de material, de outros elementos, né? Então esse processo, né, que foi contínuo, né, num determinado ponto começaram a surgir os elementos mais pesados, os metais, né? Lá pelo final da tabela periódica, né? Começaram a surgir os metais, ouro, ferro, níquel, prata, bronze. E daí deu a possibilidade de formarem planetas rochosos. Olha como é bonito, né? O entendimento científico, do método científico, da investigação científica e da demonstração científica. Então, nesse momento onde já existiam elementos mais pesados, olha que a gente já está em sóis de segunda e terceira geração. Isso há bilhões e bilhões de anos. Aí começaram a surgir os planetas rochosos. E esses planetas, pela configuração circular do universo, né, essa matéria começando a se aglomerar, surgiam planetas em torno de certos sóis. E esses sóis já estavam mais estáveis, como é o nosso Sol. Então começaram a surgir os planetas rochosos. Depois de um tempo, né, também existia muito hidrogênio, oxigênio em forma de gelo, né, no espaço. Esse hidrogênio, esse oxigênio em forma de gelo caiu na Terra e formou os grandes oceanos. Essa grande quantidade de gelo que impactou na Terra, né, que no espaço era congelado, na Terra, né, pelo calor da Terra, né, sofreu um processo, né, de liquefação. Então surgiram os grandes oceanos. A partir dos grandes oceanos, começaram, através da atividade vulcânica no interior dos oceanos, a surgir um novo tipo de química. Que talvez também, né, através desses elementos que vinham através desses meteoros, desse gelo do espaço, não se sabe exatamente se essa química se formou no interior dos oceanos ou se veio do espaço, mas deu origem às primeiras moléculas de DNA, que é o código que determina exatamente como serão as características de uma criatura viva. Começaram a surgir as primeiras proteínas, as primeiras bactérias que tinham já movimento,
tinham já algum tipo de consciência, né? Ainda que uma consciência totalmente instintiva. Agora eu lhes pergunto, meus amigos, né? Desde que eu comecei a falar aqui, eu falei que começou o Big Bang, né? Do Big Bang começou uma sequência que chegou até a vida na Terra. E a ciência atual, na qual você confia, fala que isso é tudo aleatório, que isso é tudo simplesmente fruto do acaso. Olha só que absurdo, porque no momento em que a ciência presume que aconteceu a vida no interior dos oceanos, ela mesmo fala que um certo tipo de código surgiu, não explica como. Um código de DNA que diz como a criatura vai ser, como ela vai se comportar, instinto de defesa, instinto de procriação, instinto de movimento, instinto de autopreservação. De onde veio todo esse conhecimento? Do acaso, diz a ciência, né? Ou seja, encurtando a história, né? A partir daí começou a surgir vida nos oceanos, né? Vários tipos de vida de formas variadas. A partir de um determinado momento, como a selvageria era muito grande, né? Animais devorando os outros, algumas espécies começaram a querer fugir disso e sair dos oceanos, começaram a conseguir respirar oxigênio, criaram pulmões, né? Uma das formas mais conhecidas de trazer a água salgada, né, para a terra é o ovo. Os primeiros, né, animais que saíram da terra eram ovíparos. Eles traziam a água salgada para fora da terra e davam condições de uma criatura surgir nessa água salgada, que é o ovo. Então não mais tinham necessidade de reproduzir dentro d'água. Eles traziam a água com eles, na forma de um ovo. Tudo isso é a evolução que a ciência diz que ocorreu. Entretanto, a ciência diz que tudo é casual. Meu amigo, pare e pense. Desde quando toda essa organização, toda essa sequência de eventos pode ter sido casual? Me responda isso aí. Né? A ciência, até hoje, fala que é tudo casual, pela sua arrogância. Então eu não confio na ciência. Eu confio no método científico. Porque uma ciência que diz que surgiu um código do nada, código não surge do nada. Código é, digamos, um conjunto de informações com um objetivo específico. E isso não pode surgir de acaso. Então, meus amigos, vamos acordar, vamos despertar, vamos ter mais consciência. Eu não estou falando aqui em Deus, o Deus das religiões, não estou falando aqui em Bíblia, não estou falando aqui em antropomorfismo, estou falando aqui em... Que lógica é essa? É isso que eu estou perguntando. Que lógica é essa? Da ciência que ainda afirma que as coisas surgem do acaso. Né? Aí depois de um tempo, como eu falei, esse planeta, né, eu já estou falando na vida, mas os planetas começaram a assumir órbitas em torno de sóis. E um dos planetas, né, eu acho que o único que a gente conhece até agora que realmente ficou numa zona habitável e assumiu condições de vida foi a Terra, que muito provavelmente pelo espaço afora existem muitos outros planetas similares, né? Porque muitos planetas estão sendo descobertos, sistemas a cada dia estão sendo descobertos pela ciência, similares ao planeta Terra. E como a ciência trabalha com repetição, a vida, né? O universo trabalha com repetição, muito provavelmente a vida existe em variados locais no universo, não só aqui. Mas se eu estou tendo essa conversa com você agora, isso tudo vem do acaso, se um código DNA surgiu do acaso, eu peço que você repense. Eu sei que eu estou falando aqui com ateus, sei que estou aqui falando com racionalistas, com pessoas que são rígidas, né? Mas a rigidez também é um problema, né? Se você apertar muito a corda de um instrumento, ela arrebenta. E se você afrouxar, ela não toca. Então a gente tem que ter o meio termo, né? A ciência definitivamente tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ser tão rígida, senão a coisa não funciona. Então eu só queria ter esse papo aqui com vocês, né? Vou dar um abraço a todos, vou finalizar por aqui. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.